a gente consegue detectar. Joia. Bora para o próximo. 5. Tem dois circuitos aqui. Esse aqui a gente já viu, né? Partida estrela triângulo. E esse aqui é um outro e a gente vai identificar o que é. Os motores elétricos de indução, durante a partida, solicitam a corrente de valor elevado, de ordens de 6 a 10 vezes a sua corrente nominal. Ah, não pode ser 11, não pode ser 5, é a ordem de grandeza. Só isso que ele está querendo dizer. Nessas condições, essas sobrecorrentes provocam queda de tensões nos circuitos de alimentação dos motores, normalmente muito superiores aos limites estabelecidos para o funcionamento em regime normal. Ou seja, a queda de tensão pode ser maior do que o desejado na condição de operação normal. Dessa forma, na fase de elaboração de um projeto de acionamento de motores em instalações industriais, como por exemplo em acionamento de bombas e ventiladores e em britadores, deve-se identificar um sistema de partida eficiente para esses motores. Em circuitos sobrecarregados, são usados geralmente chaves estrela-triângulo e chaves compensadoras, ilustradas respectivamente nas figuras 1 e 2. Então aqui chave compensadora, como forma de suavizar os efeitos da partida do motor de indução trifásico. Em relação a essas chaves de partida e com base nas figuras, julgue os itens a seguir. Vamos ver o que está certo e errado aqui. Para o acionamento de motores de indução trifásicos por meio de chave estrela-triângulo, é necessário que o motor possua 6 bornes ou terminais acessíveis e que a tensão da rede coincida com a tensão do motor em delta. Essa aqui está bem corretíssima, né? Chega a causar estranheza quando está assim tão dado na cara, né? Chave estrela-triângulo tem que ter os 6 bornes para fazer as conexões, até mostrei antes já. Tem que ter ficou lá de AZW, essas coisas assim. E a tensão da rede tem que coincidir com o delta, porque o motor vai operar em regime permanente, é no delta mesmo. Então, isso aqui está corretíssimo. Isso aqui está corretíssimo. Com a chave de partida estrela-triângulo, durante a partida, em estrela, o motor de indução, durante a partida em estrela do motor de indução, a corrente de partida fica reduzida a 1/3 do valor que seria obtido com a partida direta, na linha, verdadeiro. Enquanto o conjugado de partida reduz-se proporcionalmente ao quadrado da redução da corrente de partida da fase, ou seja, a 1/9. Isso aqui seria verdadeiro se ele falasse da corrente de partida da fase. Aí daria 1/3, porque na fase a corrente diminui em 1 sobre a raiz de 3. A gente fez essa análise anteriormente. Então, isso aqui está errado por causa disso aqui, ó. E isso aqui não está completamente errado. Da corrente de partida, aí ele botou 1/9. Se ele botasse a corrente de partida e botasse 1/3, estaria ok. Por que motivo? Porque ele disse que a corrente de partida reduz a 1/3, mas na linha, apesar que ele falou só corrente de partida, né? Se ele não falou de linha, então quando ele chamou corrente de partida, ele se referiu a esse 1/3, então não poderia, porque a corrente de partida ele colocou de forma, vamos dizer assim, subliminar, que é IL. Então não poderia estar certo nem que fosse aqui 1/3, porque é quadrática em relação ao valor da fase. A gente viu que o modelo que a gente utilizou para encontrar essa questão da tensão ser quadrática, o torque ser em relação ao quadrado do quadrado da tensão, era o valor por fase. Então a corrente de fase cai em raiz de 3 e a corrente de fase cai em raiz de 3 e a de linha cai a 1/3, mas é o raiz de 3 que impera para fazer a conta do torque. Então isso aqui está errado, porque isso aqui é 1/3 o valor do torque original. Nós destacamos isso também na aula de motor de indução. Vamos agora para o terceiro item. Aqui diz o seguinte: a chave compensadora é composta basicamente de um autotransformador com várias derivações, sendo normalmente 65% e 80%. Na derivação de 65%, a corrente de partida na linha se aproxima do valor da corrente de partida com uma chave estrela-triângulo. Vamos então fazer algumas operações aqui, ou algumas análises, para a gente saber se isso aqui é verdadeiro ou não. Vamos lá. Aqui eu tenho a condição de partida direta. Deixa eu escrever. Vou escrever aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho algum espaço. Olha. Partida direta.
Esta é a condição aqui de partida direta, considerando que a máquina vai ser ligada, como é o mais comum, nas máquinas de tamanho médio, a maioria das máquinas da indústria de tamanho médio, em delta. Então, tenho aqui a máquina em delta. A tensão que vai ser aplicada nela é a tensão de 100. 100 de quê? 100 volts? 100% da tensão. Não importa o valor, então eu vou dizer que é 100. 100 é a tensão que vai ser aplicada. Então, na partida, aplicando esse valor de 100, vai surgir uma corrente de partida. Uma corrente que eu vou chamar aqui na fase de IP. E que na linha a gente sabe que vai ser raiz de 3 vezes o valor de IP. Vou chamar de IP não, vou chamar só de I, para ninguém dizer que isso é corrente de partida. Não, o valor da fase é I, e aqui na linha é raiz de 3 vezes I. Raiz de 3 vezes I. Essa aqui é a corrente de partida direta, raiz de 3 vezes I, a corrente na linha. Então isso aqui é a partida direta, né? Deixa eu escrever embaixo aqui, ó. Partida direta. Só para a gente saber o que a gente está fazendo. Aqui eu vou colocar a partida com chave estrela triângulo, já que eu tenho que fazer a comparação. Então deixa eu fazer a partida com chave estrela triângulo. Primeiro parte em estrela e depois vai para triângulo. A parte do triângulo não nos interessa porque a gente está tratando da partida especificamente. Então interessa só esta mesma máquina conectada em estrela, só que com a mesma tensão da rede, de 100. 100 o quê? 100 volts, 100% da tensão. Se é 13.8 kV, se é 660, não importa, o que importa é que é 100. Se eu apliquei 100 volts nos terminais, eu vou aplicar em cada bobina algo como 100 raiz de 3. E, portanto, a corrente que vai circular aqui na fase vai ser o I daqui, ó, sobre a raiz de 3, porque a tensão é a raiz de 3 vezes menor. E a impedância aqui, obviamente, na fase se mantém. Então, o valor da corrente I de fase é igual a de linha. Então, a gente tem um I sobre a raiz de 3 aqui. Essa diferença de uma para outra, se você colocar uma sobre outra, é que dá o 3 de diferença, né? Isso aqui é na partida estrela triângulo. Vamos agora para a partida com chave compensadora. Na partida com chave compensadora, a gente vai ter a máquina já na sua configuração e regime, não tem mudança da configuração. Ela só é alimentada agora por um autotransformador. E esse autotransformador reduz a tensão. Opa, deixa eu botar um pouquinho mais para cima. Reduz a tensão nos terminais do motor. Neste caso, ele falou para 65%. Então, o que vai ser aplicado aqui é a tensão de 65. A corrente que vai circular na fase é 0,65 I durante a partida. Esse I é o I de partida, não é o I de regime permanente, não. E aqui na linha, a corrente vai ser 0,65 vezes a raiz de 3 vezes I. Isso aqui dá aproximadamente 1,12 I. Isso aqui, na partida estrela triângulo, dá algo em torno de, deixa eu fazer a conta que eu acabei não fazendo, desculpa. Então vai ser 3 raiz, o inverso, 0,577. Então, no final das contas, aqui deixa eu só escrever partida compensada, que é outro nome que se dá com chave compensadora, compensada. Se você então fizer análise desses valores, vê que uma cai, uma tem 0,5577 e a outra 1,1 P. Opa, aqui só faltou o P, ó. Rapidinho, aqui, ó. O P não, desculpe, o I. Uma 0,577 I e a outra 1,2 I. Quando a partida original é 1,73 I, o valor de corrente de partida, veja então que essa ficou 3 vezes menor, mas essa aqui não ficou 3 vezes menor. Então, se a gente tiver de levar somente essa interpretação, na derivação de 65%, a corrente de partida na linha não se aproxima da chave estrela triângulo. Isso aqui não se aproxima disso, dá mais que o dobro. Mas essa é a corrente nos terminais do motor. Só que a gente tem que analisar também a corrente
no autotransformador. O autotransformador, conforme você vê aqui, ó, ele é um autotransformador que vai ser conectado em estrela. Aqui, ó, note que esse C3 aqui vai fazer o neutro do autotransformador. Então deixa eu aproveitar e desenhar. Acho que eu consigo fazer aqui, ó, desse lado mesmo. O autotransformador em estrela. Note que eu tenho aqui, ó, o autotransformador em estrela. Aqui eu vou ter os terminais do motor. A conexão entre eles vai ser feita assim, para uma tensão de 65%. Então a tensão aplicada ao motor é a tensão de 65. Mas a tensão nos terminais aqui do próprio... Não, aqui não seria 0,65 não. 0,65 é quando a gente considera... Olha, que aqui é valor de fase, né? É valor de linha que a gente tem que considerar. O valor de linha, por exemplo, daqui até aqui é 65. Isso, porque a tensão de 65 é aqui na linha que a gente está considerando. Então, vou botar noutra linha aqui, ó. Opa, 65. Então ele aplicou 65. Mas o que entra nele aqui, é 100. É a tensão da própria rede, que é diminuída somente pelo autotransformador. A corrente que é drenada da rede é a corrente que a gente vai atrás agora. Uma corrente que eu vou chamar só de IR, que é a drenada da rede. Enquanto que a gente já bem sabe que essa corrente aqui, drenada na partida, é de 1,12 I. Beleza. Como é que eu posso fazer essa conta aqui para saber o valor de R? Isso aqui eu posso considerar como sendo um autotransformador ideal e, portanto, a potência que entra é igual a potência que sai. Nesse caso, potência aparente. Como é tensão de linha que eu estou considerando, eu vou botar aqui, ó, 100. Deixa eu botar na cor azul que está aqui, ó. Raiz de 3 vezes 100, vezes a tensão de linha, vai ser igual ao próprio da rede. Isso aqui é a potência aparente que entrou no transformador, que vai ser igual ao valor que saiu. Qual o valor que saiu? Valor de linha também, raiz de 3 vezes 65 vezes 1,12 I. Corta a raiz de 3 com a raiz de 3, a partir de agora fazer tudo em preto, raiz de 3 com raiz de 3. E basta fazer essa operação para descobrir o valor em relação a IR, a I, né? Então vai ser, IR vai ser igual a, I da rede, vai ser igual a 1,12 vezes 65 sobre 100. 1,12, 65 sobre 6. Sobre 100, desculpe. 1,12 vezes 65, o que me dá um IR de 0,728 I. Ainda dá para você ver aqui. Só botar um pouquinho mais para cima. Ou seja, a corrente da rede diminui para 0,728 I. Esta sim já está muito mais próxima do valor da partida estrela triângulo. Ou seja, eu reduzo a corrente de 1,73 I, o I da partida, para um valor de 1,12 nos terminais da máquina, mas nos terminais do autotransformador, eu reduzo de 1,73 para 0,728. Se você fizer essa relação, você vai ver o seguinte, olha só, para a chave compensadora. Para chave compensadora. Compensadora. Para a chave compensadora. Você reduz em 0,728 I sobre
o valor original, 1,73i, o i cai fora, obviamente. Quando você faz essa conta, você encontra o valor de 0,728 e aqui 1,73. Quando eu divido, dá 0,42. Ou a redução é em 42%. Já para a chave estrela-triângulo, a gente já sabe que é 1/3. Então, para a chave compensadora, a redução da corrente de partida, de I partida, é para 42% do valor original. A redução da corrente de partida, deixa eu ver como é que escreve melhor, né? Porque a redução da corrente de partida não é em 42%, na verdade é em 68%, né? A redução da corrente de partida faz com que, escrever longo mesmo, faz com que seja 42% do valor original. Não vou conseguir escrever, mas como felizmente essa aula de resolver a questão, 42% de IP direta, pronto. Felizmente isso aqui é aula de exercício. Mas é que fica a documentação, vale a pena você anotar. A redução da corrente de partida, no caso estrela-triângulo, se dá para 1/3, e para a chave compensadora se dá para 42% do valor original nos terminais do autotransformador, nos terminais de entrada. Mas nos terminais do motor, não. Isso deve ficar claro. Ou deve ficar claro, não sei se até que ponto a banca cobraria isso aqui, faria um comentário como esse, mas vale a pena a gente ficar atento, né? Que o 42% não é nos terminais, não é na rede. Ou melhor, os 42% é na rede, não no caso do motor. No caso do motor, quanto é que seria o valor? Bora ver aqui, ó. É 1,12 sobre 1,73. 1,12 sobre 1,73. 0,64, 65%. Não precisava nem fazer essa conta, né? Não precisa nem fazer essa conta porque a tensão de alimentação é 0,65. Ou seja, nos terminais do motor, ela se reduz a 65% do valor de pico da partida, mas nos terminais do autotransformador, terminais de entrada, que é a corrente drenada da rede elétrica, ela cai a 42% do valor original. Aí fica por sua conta fazer outra análise. A corrente de partida na linha se aproxima do valor da corrente de partida na chave estrela-triângulo. Se você julgar que 42% está próximo de 33%, é verdadeiro. A banca julgou que sim. Então, eu vou escrever aqui correto só porque eu sei a resposta, porque no final das contas eu também ficaria na dúvida. 42% é o que? É bem próximo de 33%? É o valor bem próximo, mas é que tá, a banca considerou isso, ela considerou que sim. Então você já sabe aí, ó, coisa de 10, 15% que a banca disser que é próxima, talvez seja próxima mesmo. Normalmente, vamos para o item 4, normalmente a chave compensadora é mais vantajosa que a chave estrela-triângulo na partida de motores de elevada potência, acionando cargas que demoram para atingir a velocidade nominal com alto índice de atrito, tais como os britadores, máquinas acionadas por correias e algumas bombas e ventiladores. Olha aqui, está quase tudo correto. Vamos ver a parte que é correta completamente? Todo o resto, exceto quando ele fala ventilador. Por que motivo? Porque ela é mais vantajosa assim que a chave estrela-triângulo, porque você aplica uma tensão maior nos terminais e, portanto, você pode ter uma redução de torque que não é tão significativa assim. Ah, pessoal, mas se aplicar 0,65, o torque cai no outro a 1/3 e no caso da chave estrela-triângulo cai a 42% também, porque é 0,65 da tensão vezes 0,65 nos terminais. É 0,65 ao quadrado, vamos dizer assim, a tensão original. Então cai a 42%. 42% não é tão mais do que 1/3. É verdade, mas você pode começar a partir com 80% e o torque cairia a 64%. Então, é uma possibilidade. Na chave estrela-triângulo, não. Só existe 1/3.
A queda é sempre no mesmo valor, no valor do torque. Então, no final das contas, ela é mais vantajosa sobre esse ponto de vista. Só que ele fala aqui que demora mais para atingir a velocidade nominal. O ventilador é um dispositivo, lembre-se da sua aula de energia eólica aí, que a potência ela varia de forma quadrática com a velocidade no qual o ventilador gira. Em baixa velocidade, portanto, e na partida, o ventilador não cria oposição à rotação. Então não chega a ser uma máquina que demora para atingir a velocidade nominal, não, porque ela parte rápido e depois, obviamente, a potência vai de forma cúbica, a carga vai sendo exigida pela carga, mas não é um dispositivo que a gente diga que, de forma geral, ele demore muito a partir. Então, tudo aqui está certo, exceto por isso. Mas a banca não tratou como pegadinha, não. A banca disse que isso aqui, de fato, é uma carga como britadeira, máquina acionada por correia, ou como bomba que está elevando um fluido que está estático, que precisa começar a movimentação, que de fato aí vai demorar um pouco mais, de forma geral, para atingir a velocidade. A banca tratou como verdadeira, não somente o resto aqui que está tudo ok, mas também o fato do ventilador ser algo que demora para partir. Então, ela tratou como certo. Joia, fiz a análise que devia fazer aqui para a gente estudar. Mas, então fique sabendo, ventilador, do ponto de vista da banca, se aparecer uma carga específica que você tem dúvida se de fato ela tornaria algo errado ou não, talvez a banca tenha se equivocado, ou esse alguns ventiladores for para uma condição muito específica de ter um ventilador muito particular. Esse algumas é para bombas, esse algumas é para bombas e ventiladores, porque o I está aqui no finalzinho. Então podia ser algumas bombas e ventiladores, não algumas bombas e ventiladores. Então causa essa confusão. Beleza. Se for só ventiladores ou alguns não tiver para ventiladores, de forma geral a gente considera que uma carga que é fácil de partir e não demora muito para atingir velocidades altas. E, portanto, não demoraria muito para atingir a velocidade nominal. Vamos seguir adiante aqui. Ó. Uma das desvantagens da chave compensadora está relacionada às suas dimensões normalmente superiores às da chave de partida estrela-triângulo, o que acarreta a necessidade de aumentar o volume dos centros de controle de motores. Verdadeiro. A chave estrela-triângulo exige 3 contatores, e a chave compensadora exige os contatores, mas exige também um autotransformador, que é pesado e que ocupa um volume razoável. Então isso aqui é verdadeiro. Inclusive, a gente está falando aqui em 2022, começo de 2022, já faz algum tempo que a chave compensadora já está assim, sendo abandonada para as novas indústrias, porque no final das contas ela é pesada, cara, e as outras técnicas, em especial o soft starter, já vem ocupando o seu devido lugar e a chave compensadora está entrando em desuso, ok?